Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente vira a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do Mengão. O Flamengo saiu na frente, não adiantou secar, Vampeta, dessa vez não adiantou secar, o Flamengo saiu na frente na disputa de quartas de final contra o Estudiantes, 2-1, com um gol relâmpago do Pedro, já com 14 segundos, um dos gols mais rápidos da história da competição. O Pedro entrou nesse ranking e depois o Varela, já com 8 minutos, estava 2-0 para o Flamengo. Já com 2 minutos de jogo e poderia ter feito 3-0. Se tivesse feito o terceiro gol, já encaminhava de vez a classificação, já teria decidido o confronto nos primeiros 45 minutos, ainda mais jogando no Maracanã. O Flamengo não decidiu. E aí, no segundo tempo, a gente vai entrar aqui no mérito da arbitragem, que tem que ser questionada, criticada, e vamos trazer também um fato novo nesta edição do Bate Pronto, um posicionamento oficial da Conmebol se pronunciou sobre a arbitragem desastrosa, péssima, que a gente acompanhou ontem no Maracanã. Mas deu Flamengo, 2-1, a vantagem poderia ter sido maior, mas o Flamengo leva para a Argentina esse 2-1. Fábio Piperno, o que você achou da atuação do Flamengo ontem? Futebol é um negócio sensacional e apaixonante, né? Por conta de coisas que acontecem como ocorreram ontem. Então, Pedro faz um golaço aos 14 segundos de jogo, um dos gols mais rápidos da história da competição, como o Pedrinho falou, e um lance difícil. A bola é cruzada, ele está de costas, tem que girar na frente do marcador, proteger a bola da tentativa do marcador neutralizá-lo, e aí ele consegue o giro perfeito, caindo, desequilibrado e tal, e faz um gol muito difícil, um gol de centroavante bom, como ele é, né? Um dos melhores da América do Sul. Aí, quando o jogo está 2-0, ele recebe uma bola limpa, corta o zagueiro com facilidade, como se não tivesse ninguém na frente, coisa que só quem sabe muito consegue fazer, e é o caso dele. Aí o gol fica todo escancarado. Um centroavante fantástico, como é o Pedro, certamente tem, enfim, converte um lance como aquele até com facilidade. Aí o que o Pedro faz? Chuta perto da onde o goleiro está, no canto do goleiro. E acaba perdendo uma chance clara de fazer ali o 3-0. Ou seja, ele fez um lance muito mais difícil e não converteu mais fácil. Coisas do futebol. Aí o Flamengo ataca, faz um primeiro tempo brilhante e tal, mas sai com 2-0, poderia ter feito muito mais. Vem o segundo tempo e no final acontece aquele erro, mais um, né, de um árbitro péssimo. Então, o Flamengo foi garfado. Agora, primeiro, há a crítica de muita gente equivocada. Ou seja, por que o VAR não chamou no lance do segundo amarelo? Porque em lance de cartão amarelo não pode chamar. O protocolo do VAR não diz isso. Então, aquele não era um lance para a interpretação do VAR. Era o árbitro ruim, interpretou mal e expulsou o jogador do Flamengo de forma equivocada. E aí, mais tarde, estou lá assistindo um pós-jogo, né, da ESPN, vamos dar o crédito aqui, eu não tinha percebido que o zagueiro, enfim, o defensor do Estudiantes, ele toca a mão na bola antes da bola ficar em disputa entre o Plata e o jogador lá do Estudiantes. Foi um toque sutil, mas houve. Ele bate com os dedos na bola, desvia claramente a trajetória e tal. Aliás, ou seja, ele faz um movimento antinatural que desvia a bola, então, portanto, estava dentro da área, pênalti. O árbitro não viu, era um lance difícil, pouca gente viu na hora, mas aí que está o negócio. Os aspores que estão lá têm obrigação, tá aí, ó. Então, os aspores têm obrigação de ver isso, e não viram. Então, o Flamengo, no mesmo lance, ele foi duplamente prejudicado. Era pênalti e não podia haver a expulsão. Então, assim, esse árbitro tem que ser defenestrado, mandar para Marte, como outros. O Wilton foi desastroso na quarta-feira e o de ontem também. Como é que essa turma pode continuar, Mauro, com emprego? Quer dizer, o Wilton, se ele pegar o Eurotúnel, se ele sair da França, vou fazer agora um turismo, vou de Paris para Londres no Eurotúnel. 2h40 depois, quando ele chegar do outro lado, no lado londrino, provavelmente vai ter lá uma força do exército, da polícia, sei lá de quem,
querendo, sabe, tomar uma providência contra ele, porque a arbitragem dele, a atuação dele na Copa, naquele jogo da Copa do Mundo entre França e Inglaterra foi desastrosa. Assim como foi desastrosa anteontem. Essa turma não pode mais continuar apitando o jogo desse padrão. Então, eu lamento que a Conmebol ainda escolha esses caras. O Flamengo foi muito, muito, muito prejudicado e aí tomou um gol, depois da expulsão, naquelas coisas lotéricas absurdas que tem no futebol. E é por isso, eu insisto, que a gente gosta tanto. Ou seja, Palmeiras toma um gol contra o River, que a bola desvia e entra. Palmeiras, em 22 contra o Atlético Paranaense, no gol do Terans, ele dá um chute fora da área, despretensioso, a bola bate também no zagueiro, engana o goleiro e entra. E o Atlético classifica lá com aquele gol. Ontem, o cara, enfim, o argentino cruza na área, a bola bate lá, parece lance aí de pebolinha, sobra lá para o jogador que faz o gol e reabre um confronto que seria muito fácil para o Flamengo, que é infinitamente mais time contra esse Estudiantes. Mas não vamos esquecer que o time argentino tem uma camisa forte, é acostumado a jogar Libertadores, vai ter estádio cheio, tudo aquilo que a gente sabe. O Estudiantes tem 4 títulos, né? Tem mais título que todos os brasileiros. É isso. E, Pedro, assim, concordo com o Pedro. Pra mim, o Flamengo foi... A gente briga aqui, secar um ou outro, mas vamos falar do jogo sério mesmo. O Flamengo foi, pra mim, o prato não é pra ser expulso. A bola do Samuel Lino, pra ele tropeçar sozinho, é porque o cara trisca nele, é pênalti, bate no pé dele. Concordo. Bate, que ele não é cair. Ele estava em direção ao gol, indo em direção ao gol. Você acha que ele tropeçou nele mesmo? Nada, bateu, teve o toque nele, a expulsão foi injusta e a bola bate na mão mesmo. Bate na mão do zagueiro mesmo. E quando começa o jogo, eu digo, hoje vai ser daqueles jogos tipo Vitória, vai meter uns 5. 8 não, mas uns 5, 6, todo mundo estava prevendo. Só que no segundo tempo o Flamengo não volta e o Estudiante acha esse gol e por pouco não empata ainda com o Hilário, né? Que a bola bate no ala. Alário, né? Isso. A bola bate no ala. De 2015. Bate no ala e quase o Hilário empata o jogo, passa assim e vai pra córner, né? Agora o jogo tá vivo, dá uma esperança. Eu já joguei contra o Estudiantes lá, pela Libertadores. A torcida vai mesmo, vai lotar, vai... Como os argentinos fazem, né? A festa. Não tem torcedor no mundo que saiba fazer festa, defender os cânticos, pulando, incentivando, que nem argentino. E o Flamengo vai ter isso, vai ser uma coisa nova, de repente, pro Saúl, vai ser uma coisa nova pro Samuel Lino, vai ser uma coisa nova se o Jorginho tiver inteiro, até o próprio... Os demais não, já tá acostumado ali, o Varela já joga aqui, o Léo Ortiz tá vivendo isso, o Léo Pereira, Ayrton Lucas, mas para esses 3 jogadores, esses 3 reforços, vai ser uma coisa nova para eles dentro da Libertadores. O torcedor do Flamengo, os jogadores, precisam ficar indignados com a arbitragem. Realmente o Flamengo foi operado no Maracanã ontem e a gente vai dedicar aqui um tempo no programa só para falar da péssima arbitragem. Ainda teve o negócio do árbitro lá que foi falar, ó, o cara tá com 3 amarelos, né? A reclamação dos jogadores do Flamengo tá com amarelo, né? Vinha que no intervalo o quarto árbitro teria sugerido ao treinador, ao Domingues, treinador do Estudiantes, que tirasse o lateral, bem fraquinho, que estava quebrando o galho, o lateral direito, porque ele já estava amarelado e poderia ser expulso. Evidente, não precisa nem dizer que isso não existe na regra do jogo, mas é dever dizer que até os anos 70 e 80, árbitros, ou até mesmo nosso querido Oscar de Roberto de Godoy, Dulcídio Vanderlei Bosquilha fazia muito isso, José Roberto Wright também, que era uma outra época, também não era correto, mas não era o negócio que é absurdo agora. Que às vezes sugeria, fala, cara, você vai... Saiu hoje uma nota da Conmebol pedindo desculpa. Com certeza, assim, e parece que temos provas disso, né? Então, assim, evidentemente, não existe uma interferência de arbitragem. Você fala, olha, tira o homem aqui, vai ser expulso. Você pode até numa administração de ambiente, de fervura, para o próprio atleta, você não pode falar, olha, tá na lista aqui, tá. Mas virar para um treinador, é evidente que tá errado, era mais o quarto árbitro, né? Tem outra coisa também que eu não concordo nem a pau no futebol. Por exemplo, tá jogando Corinthians e Palmeiras. Você é o árbitro, vai ter um corner. Adoraria. Vamos falar de hoje. Vai ter um corner aí, o Depay vai pra área. Sim. E o Gustavo Gomes começa a segurar ele. Sim. Aí o árbitro fala, ó,
larga, senão eu vou dar o pênalti. Ele não pode alertar o... Não pode. Ele está favorecendo o outro adversário. Ele pode até falar, olha, segura, tal. Não, e no Brasil... Não pode, não. Ele tem que marcar o jogo, ele não pode orientar. Isso. Não, aí se eu sou atacante, eu falo, peraí, você tem que apitar. Você está orientando ele para não me segurar. Quase todo jogo acontece isso. Não, no mundo todo. Mas tem uma coisa que no mundo todo acontece, no Brasil um pouco mais, na América do Sul, que é pior, para mim é pior ainda. É quando, por exemplo, tem um recuo que você não sabe se... Quer dizer, não é que se sabe. O árbitro tem que interpretar se é intencional ou não. Muitas vezes, o árbitro, quando a bola está sobrando para o goleiro olha para o árbitro faz o sinal, não, esse não é falta. Isso não existe, isso é um crime lesa bola. Você não pode falar para o jogador, seja qual for, não pega que eu vou marcar ou pega que está liberado. Cara, você pode ter um amigo numa pelada e olhe lá, o árbitro fazer isso. Mas no futebol profissional, você não pode falar o que você vai interpretar sobre um lance. Ainda que seja um lance fortuito e não é tão usual, mas eu já vi no Brasil e vi em jogo que eu comentei na Champions, lá fora, mas muito mais no Brasil e na América do Sul, o árbitro fala, beleza. Isso não pode, né, cara? Isso bola parada. Aí o Gustavo Gomes vai para a área do Corinthians, o Yuri Alberto tenta segurar, o juiz fala assim, Yuri, se você segurar, eu vou dar o pênalti. Ele não tem que falar nada, ele tem que olhar, ver o que é o lance e marcar. E ainda, aliás, na célebre... isso aí eu vejo direto na televisão. O célebre jogo de desempate numa sexta-feira de 81, no Serra Dourada, entre Flamengo e Atlético, aquele jogo durou 32 minutos, tem uma cena mais ou menos parecida que começa a confusão, que o árbitro José Roberto Wright avisa aos capitães de Flamengo e do Atlético Mineiro e fala, olha, a próxima entrada dura, ele admite, os jogadores de Flamengo e Atlético também admitem, nas poucas coisas que todas as versões batem, e eu escrevi, inclusive, o livro oficial do Flamengo, junto com o André Rocha, sobre isso, entrevistei o Zé Roberto Wright a respeito também. E todos confirmam que o Wright ainda falou, olha, a próxima entrada dura, e era uma pancadaria desde a final do Brasileiro de 80, eu vou expulsar. E aconteceu isso. O Reinaldo, que não é disso, um gênio, para mim, o maior jogador da história do Galo, o Reinaldo, o Rei dá uma tesoura por trás do Zico e é expulso. Não só porque o Wright havia avisado, mas esse e outros lances anteriores, não só naquele clássico, mas em outros jogos do Brasil e do mundo, nos anos 70 e 80, era uma tesoura por trás, era para cartão vermelho. E foi expulso o Reinaldo, isso com 28 ou 29 do primeiro tempo em Goiás. Então, assim, o Wright, ele avisou, a próxima entrada da FIA eu vou expulsar. Uma administração de um jogo como aquele ainda vai. Agora, realmente, o que aconteceu ontem no intervalo, no finalzinho, no intervalo, né? O jogo no Maracanã não pode, entre outros absurdos, que no caso prejudicaram o Flamengo no Rio. E o Matias Vinha confirmou. O quarto árbitro comunicou ao árbitro que o atleta do Estudiantes já estava com amarelo na zona mista lá do Maracanã. O Matias Vinha, abre aspas, todo mundo escutou, eu falo espanhol, escutei bem. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa, o Matias Vinha. Então, assim, porque de repente, pelo idioma, questão do idioma, alguém poderia falar, não, será que os caras têm certeza do que ouviram? Será que não foi impressão? Não, o Vinha rechaçou isso, falou, eu falo bem, eu falo espanhol, gente, que isso? Eu escutei no campo. E desculpa, Pedrinho, e outra coisa, algo, além de ser verossímil, também é muito provável que um jogador não inventaria uma história dessa, né? Eu acho que, né, e conhecendo um pouco do Vinha, acho que também não falaria. Não, e tem coisa do futebol, né, Mauro, que é sintomático. Se tem um lance na área e 8 caras levantam a mão de uma vez, é sinal que aconteceu alguma coisa. Tem um que vai lá e reclama e tal, o juiz já olha e fala, segue, né? Então, o Vinha falou e teve mais gente que corroborou essa versão. Então, assim, sabe, para ter testemunho e tal, o jogador ouviu e se tem gente lá que concorda com ele numa acusação tão atípica e extra-bola, né? Quer dizer, porque alguma coisa errada de fato aconteceu. O Flamengo ficou, e não tem como a gente contar a história desse jogo sem falar da arbitragem, a atuação do Andrés Rojas, o árbitro colombiano, e a Conmebol, hein? A informação que acaba de chegar, a Conmebol admitiu nesta sexta-feira que houve erro na expulsão do Gonçalo Plata na vitória do Flamengo por 2-1. No vídeo divulgado pela entidade, antes dos áudios do VAR, o narrador do vídeo reconhece que o árbitro colombiano não deveria ter mostrado o cartão vermelho. Então, informa a Conmebol nesse vídeo. Abre aspas. O atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta a bola e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação
e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão. E no vídeo, a Conmebol destaca que o VAR não poderia revisar o lance, que ocorreu já na reta final do jogo, né, aos 36 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo vencia por 2-0. E a Conmebol esclarece aqui, ó, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes das 4 considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto, confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir. É a versão aqui da Conmebol. Mas eu achei pênalti pro Flamengo nesse lance do Plata. Sim. Pênalti pro Flamengo, acho que foi assim, todos nós. Nessa história aí desde que começou o VAR, na história aí recente do futebol, não lembro de outra ocasião que um pênalti claro para um time acabou virando falta de ataque e cartão do jogador que sofreu o pênalti. E ambos errados, né? Quer dizer, tudo 3 interpretações em 1 segundo. Em 1 segundo absolutamente infeliz, eu confesso até que... Então aqui a Conmebol se esquivou, mas era pênalti pro Flamengo, gente. Era pênalti e não seria vermelho. Revisar, né? se era pênalti? Que nem eu vou te falar, o lance do Palmeiras lá, cara, do Everton. Aquilo não é pênalti nunca, pô. O goleiro não pode subir aqui assim. Todo goleiro vai... Pra mim não é pênalti aquilo, nem a pau. Marcado de impedimento. Todos os goleiros aí foram lá pra ver e acharam impedimento. De novo, e é impressionante nesse caso, só começando pela ordem cronológica, é a mesma coisa que estava incorrendo em erro o VAR naquela semifinal de 2020, em janeiro de 21. No terceiro lance que o VAR é chamado, o VAR está sendo chamado para rever o lance, para marcar um pênalti. E quando o árbitro chega na cabine, eles descobrem o impedimento e aí, para disfarçar, eles ficam analisando, porque era um impedimento que você não precisava chamar. Eles descobriram depois. E na quarta-feira, em Nunes, é a mesma coisa. Eles chamaram o árbitro para marcar o pênalti ou analisar quando viram na origem um impedimento mundial. Né? Então, de novo, aconteceu a coisa maluca. Se não acham o impedimento, eles dão pênalti. Ele ia dar o pênalti. E de novo, era só falar, olha, o lance, não vamos chamar, não precisava de repente nem ter demorado. Falar, olha, não, a gente achou um impedimento aqui, estava impedido, o árbitro não precisa ver o impedimento, né? Então, de novo, eles iam chamar para uma marcação de um pênalti, quando viram, evidentemente, o impedimento, eu falei, vamos disfarçar aqui, já está mostrado o impedimento. Então, aconteceu coincidentemente Palmeiras e River. Agora, em relação a ontem no Maracanã, de fato, como você bem destacou, Pedrinho, no mesmo lance ainda, o Flamengo foi, sim, prejudicado pela arbitragem. Desta vez, o chilique do pilhado na rede social tem lógico. Esse lance ocorre aos 36 minutos da segunda etapa e o gol do Estudiantes sai logo na sequência com 45. Não tem um título... Não sei se é do River, do Boca, algum time argentino que o VAR chama, dá o pênalti, o cara pede o pênalti, dá o contra-ataque, toma o gol e dá o título pro Boca? Não, com o VAR... Não, que pede o pênalti. Não, Campeonato Argentino, não Libertadores. Não, Campeonato Argentino. Foi, teve isso, teve um final de jogo. E todo mundo achou que o Boca... Perde e volta. Morre, volta do Boca, um dos times, é o Racing que... Não lembro o ano. Acho que é o Racing que pede o... Pênalti, verdade. E o Independente ganha, e o Boca ganha o campeonato. Verdade, teve no finalzinho de jogo fantástico também. Exato. E ainda chegando aqui mais informação sobre a arbitragem de ontem, que é importante a gente trazer essa atualização aqui no Bate Pronto. Você que acompanhou o Canelada, já que o Mauro Bertin citou, acompanhou o Canelada ontem com o nosso pilhado. O Mauro César traz a informação, o nosso colega Mauro César Pereira, de que o Flamengo vai pedir a anulação do cartão do Plata. É a informação aqui trazida pelo Mauro César. O Flamengo vai recorrer alegando que há, inclusive, jurisprudência. Romagnoli, pelo San Lourenço, contra o Cruzeiro em 2014 e em 2018, Dedé, pelo Cruzeiro, contra o Boca, tiveram expulsões anuladas por erros de arbitragem que os vídeos mostraram que os árbitros erraram. Naquela época não tinha VAR. Agora tem. Então, é indesculpável essa arbitragem. Tem mais ainda, meu Pedro. Cada cartão tem que dar uma moeda para o Conmebol, hein? Eu ia trazer... Cartão, eu acho que é $100, né? De fato era, né? $500. $500, já? $500. Voltou, né? $2.600. Não, é verdade, que era $100 antigamente, era um absurdo, porque você dava, só que não havia, absurdo não, na minha opinião, não havia o cúmulo de tarjetas amarillas, para usar um termo espanhol, 3 amarelos ser suspenso, não, era só cartão. Então, o que a Conmebol
desde os anos 80, dá para fazer a partir das súmulas oficiais, saber quanto que a Conmebol ganhou por cartões amarelos, cara. Porque esse dinheiro nunca teve origem, quer dizer, origem não, a destinação tão definida. Para onde vai esse dinheiro só da indisciplina? Só no lado do Flamengo ontem, cerca de um valor muito próximo, fazendo aqui a conversão, R$8 mil. Samuel Lino, Saul e Bruno Henrique. $500 por cada jogador que levou cartão amarelo. 1.500 ao todo. Isso, $1.500. Que aí na conversão dá uns R$8 mil. A Conmebol já mandou, já enviou inclusive esse ofício comunicando a suspensão do Plata e também essa multa que todos os times recebem, né, quando o jogador de alguma forma sancionado ali, quando o jogador recebe, né, o cartão amarelo. Então a gente falando aqui dessa arbitragem, é claro que gerou muita indignação, já falamos aqui da passagem do Matias Vinha e dos jogadores pela zona mista. O técnico Felipe Luiz também protestou contra a arbitragem. E o diretor, o José Boto. Mas antes do Boto, vamos com o Felipe Luiz. O que é que ele falou? Depois da vitória do Flamengo por 2-1, o Felipe Luiz fala, você acompanha aqui no Bate Pronto, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que está chegando agora, Felipe Luiz com a palavra aqui no Bate Pronto. Um jogo muito completo, onde dominamos, criamos muita chance. O primeiro tempo foi avassalador. Conseguimos entrar tanto pela direita, pela esquerda, por dentro algumas jogadas. Criamos muitas chances e acabamos com o resultado 2-0. No segundo tempo, obviamente que meu time não baixou, não foi nem um pouco o motivo. Eles mudaram de sistema, colocaram 5, se protegeram. Também ao mesmo tempo, para pressionar, nossos jogadores já estavam com a perna mais cansada e acabaram, claro, nos empurrando. E não esperamos uma quartas de final da Libertadores da América sem que o adversário passe do meio campo, isso não existe. Então, ao mesmo tempo que criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Mas não muda nada, porque, como eu falei para meus jogadores, nós vamos ir para ganhar o primeiro jogo e da mesma forma que foi contra o Inter, vamos ir para vencer na casa deles. É o nosso objetivo, independente do resultado. Hoje foi 2-1, poderia ter sido 1-0 para eles, poderia ter sido empate. A gente tem que ir para vencer todos os jogos e vamos fazer isso. Torcedor do Flamengo, jogadores, comissão técnica, diretoria, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais do Felipe Luiz falando da arbitragem. Tem também a declaração do José Boto. E o Flamengo tem todo o direito de ficar irritado. Eu acho que, como a Conmebol admitiu o erro da arbitragem, já é um passo para o Plata ficar à disposição para o próximo jogo. Na tentativa do Flamengo, a informação que foi trazida aqui pelo Mauro César Pereira, na tentativa do Flamengo de anular o cartão do Plata. Então acho que já foi um primeiro passo aí gigantesco a Conmebol admitir o erro da arbitragem na noite de ontem. Mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Felipe Luiz falando da arbitragem. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: já falamos da arbitragem aqui, o Flamengo tem todo o direito de ficar muito chateado, irritado. O Flamengo foi operado no jogo de ontem. Não sei se sairia o gol do Estudiantes se a expulsão ali do Plata não tivesse acontecido. Mas antes do pênalti, teria uma grande chance de o Flamengo fazer o terceiro, né? Então, isso que eu queria dizer aqui, porque a gente está falando muito da arbitragem, mas eu queria ouvir o Mauro Betting, o Fábio Piperno e o Vampeta sobre o jogo. É isso que eu queria falar. Porque o Flamengo faz 2-0 já com 8 minutos. Ainda no primeiro tempo, o Pedro teve uma chance claríssima na área, que não matou o jogo. O Plata teve uma chance também cara a cara, que aí tenta encobrir o goleiro, a bola vai para fora. Teve também um lance do Pedro que eu vi que incomodou muita gente e me incomodou também nesses jogos grandes de Libertadores, jogos decisivos, toquezinho de letra. Aí eu acho muito preciosismo aí do atacante, enfim. Jogos de Libertadores eu acho que tem que chegar para decidir, não pode ter... não pode enfeitar muito o lance. Eu acho que o Pedro acabou enfeitando ali naquela ocasião. O Flamengo também não vacilou um pouco. Claro que a arbitragem interferiu no resultado, mas o Flamengo não deveria ter matado essa partida no primeiro tempo? Mata logo o jogo, porque se você pegar as últimas 2 edições da Libertadores que o Flamengo foi eliminado, vamos lá, Mauro e Piperno. Primeiro vamos pro Olímpia, que o nosso querido Tico não está aqui. É um nada. Já passamos, é um tri da Libertadores. Mesmo o título que o Flamengo tem de Libertadores, o Olímpia tem, não é isso?
Isso. E aquele time do Olímpia era muito melhor do que o do Flamengo? Não. Se equivale ao Estudiante, agora não. Quase a mesma coisa. E é time paraguaio. Aí você pega o ano passado, eliminado pelo Peñarol. Beijo. Aí sextou, beijo pra todo mundo. Aí você pega. Acontece nos bastidores, aqui né? Aqui é Jovem Pan, aqui não tem pra ninguém, aqui é nós. O Peñarol do ano passado era muito melhor que o Flamengo? Não. Ah, opa. E era um time uruguaio. Que não é a rivalidade, tem a rivalidade de tudo, uruguaios, paraguai com brasileiro, mas nada igual a Argentina. Também. De volta à rádio, todas as plataformas, pode falar. O Flamengo vacilou no jogo de ontem, não ter matado a partida. Pega o Peñarol, 5 títulos, né, Pimenta? 5 títulos. Foi eliminado por um de 5, foi eliminado por um que tem 3 igual a ele, e agora vai pegar um que tem 4 títulos e é argentino. Por isso eu falo assim, mata esse jogo 3-0, porque, quer queira ou não, o poder de fogo do Flamengo é melhor, tudo, mas como o Felipe Luiz falou, é um jogo de 70 minutos, não é dizer que o Estudiantes com 4 títulos de Libertadores, com um presidente que já foi um dos maiores meio-campistas do mundo, vá se comportar no jogo de volta igual se comportou aqui ontem, no primeiro tempo. Duvido. Daqui a pouco uma bola parada, daqui a pouco um 1-0 leva para os pênaltis, de novo. Cai de novo naquilo que poderia ter matado. Eu acho que o Flamengo, em relação ao Olímpia, em relação ao Peñarol, esse foi até mais fácil para matar logo o jogo. Foi. Teve mais chance. Para matar logo, teve mais chance. Eu fiquei com essa sensação. É claro que o torcedor tem que ficar chateado, o Flamengo também, irritado, revoltado com a arbitragem, mas também achei que o Flamengo poderia ter matado o confronto ainda no primeiro tempo, jogando em casa, no Maracanã. Porque lá na Argentina, jornais e programas de debate, eu já estava acompanhando, todos eles estão falando que o Estudiantes está muito vivo com esse gol, muito vivo com esse gol. Ele não está muito morto como parecia, está muito morto já com 15 segundos. Tem que respeitar a história do Estudiantes, é um tetracampeão. Você pode discutir a qualidade do futebol, a maneira como o time do Subeldia, o outro, né? O melhor Subeldia, armava aquele time tricampeão da América em 68 a 70, o campeão do mundo contra o Manchester United em 68. O Bilardo, por exemplo, treinador da Argentina de 86, ele entrava mesmo com uma agulha. Ele dava agulhadas nos jogadores. Assim, o negócio está assumido por ele anos depois, né? Os jogadores reclamavam, era uma outra época, evidentemente. Depois foi tetracampeão contra o Cruzeiro em pleno Mineirão em 2009, já com o filho de La Bruja, que lamentavelmente morreu há pouco, La Brujita Verón, presidente da família mais importante da história da Libertadores. Pai e filho jogaram bola, foram tetracampeões pelo Estudiantes, as únicas conquistas da equipe. E ainda o La Brujita Verón, que foi um jogador espetacular, o Vampeta tanto enfrentou dentro de campo, nos duelos fantásticos entre Brasil e Argentina naquela época, entre 99 e 2002. O La Brujita também foi presidente é presidente do Estudiantes. Então tem que respeitar a história de qualquer equipe. E o Estudiantes é um tetracampeão, como destacou o Vamp e o Pipeno. Não há ainda, eu acho que esse ano teremos um clube brasileiro tetracampeão da América. E o Estudiantes é isso, né? Agora, assim, com 15 segundos para mim já tinha acabado, já tinha definido. Eu dava, antes de a bola rolar, no meu palpite, assim, para dar uma cor nos números, para dar o que eu achava que aconteceria, eu dava 75-25 para o Flamengo antes de a bola rolar no Maracanã. Com 15 segundos eu já dava 85, com um belo gol do Pedro, e com 8 minutos o 2-0, uma jogada que pareciam de pontas, eram só os laterais, nem alas. Ou seja, o Ayrton Lucas Cruz e o Varela pega bem de sem pulo para fazer 2-0. Era uma volúpia tamanho ofensiva que os dois laterais estavam como pontas, né? E era um Flamengo avassalador, fez 2, podia ter feito 3 naquela jogadaça do Pedro, depois tirou o pé do acelerador, o que é normal, porque não é um time qualquer do outro lado, é um Estudiantes que não acho grande coisa, mas é um tetracampeão, tem toda essa história, o futebol argentino mais do que respeitável, e ainda na segunda etapa, se o Flamengo não foi tão bem, e normal também não ir tão bem, ainda teve todos esses erros de arbitragem que, claro, contaminaram a análise e o próprio resultado, e no final ainda toma um gol, quase leva um empate, que seria
um absurdo dos absurdos, também pelo erro da arbitragem. Mas assim, ainda acho o Flamengo muito favorito. Tipo, pro meu palpite, 70-30. O Flamengo é muito mais time que o Estudiantes, vai sofrer mais do que se imaginava em La Plata por conta do que aconteceu, sobretudo do gol dos pincharratas no finalzinho do jogo, mas para mim o Flamengo segue favorito do mesmo jeito. Por exemplo, o que o Palmeiras foi no Monumental de Nunes para 90 mil, né? Ontem foi o maior público do Maracanã. Né? 78 e lá vai fumaça, eu acho. 79 mil. O que o River jogou no segundo tempo contra o Palmeiras, em casa com a torcida do lado, para mim o Estudiante jogou mais do que o River no segundo tempo. Aqui quando o Prata vai expulso um pouco antes, com mais a posse de bola do que o River fez com o Palmeiras. Não, porque você tem razão numa coisa, o River... E aí você acha que esse jogo de volta lá vai ser fácil? De jeito nenhum. Claro que não. Nenhum. E você tem razão numa coisa, o River, ele teve mais posse que o Palmeiras no segundo tempo, mas não criou nenhuma chance. Ele faz um gol, um chute fora da área despretensioso, bate lá no jogador do Palmeiras e entra. E quase empata em outro lance também, que o Borja vira todo, né? E a bola também desviou, e por conta disso, né, atrapalharia a ação do goleiro do Palmeiras. Acabou de por escanteio. Fora isso, o Palmeiras não correu nenhum perigo. O Flamengo, claro que qualquer time do mundo está sujeito a um lance fortuito como esse. Mas na bola e tal, também, até no primeiro tempo foi um Flamengo perfeito, mas no segundo tempo, de fato, o Estudiantes jogou, aí eu concordo contigo, mais do que o River, saiu para o jogo. E veja, e fora de casa. E fora de casa. É o Estudiantes que vai jogar em casa, naquela panela de pressão, então, sem nada a perder. Se o Estudiantes for eliminado pelo todo poderoso Flamengo, não vai mudar nada, né, na rotina da pujante La Plata no dia, sei lá, no dia seguinte. Agora, eu acho que sim, o Flamengo vai ter eu acho até que vai ter uma missão muito mais complicada do que teve contra o Olímpia. Porque, veja, contra o Olímpia, tudo levou para lá um placar magro e tal, mas é um Estudiantes que agora está mais animado. Pô, ele fez um gol no fim. Olha, eu acho que o La Nation, ele definiu de forma perfeita o que aconteceu com o River e também se aplica ao Estudiantes. Ou seja, ele escreveu o seguinte: o River estava prestes a ser nocauteado, perdeu por pontos e está vivo. É isso que aconteceu ontem.